Oi! Estou aqui hoje para falar do terceiro livro do Andrew Piper, escrito aqui no Brasil. Escrito aqui no Brasil não, né? Publicado aqui no Brasil pela editora Darkside, que lançou os últimos dois dele também, que é A Criatura, né? Que sucedeu os outros dois lançamentos dele aqui, que são O Demonologista, que inclusive está tendo uma adaptação cinematográfica que vai sair nos próximos anos aí. Eu particularmente gostei muito desse livro, eu sei que ele divide muitas opiniões, tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia, eu faço parte do grupo que ama, tanto que depois dessa leitura aqui eu me senti muito instigado a ler outras coisas do autor, e eu fui cair no maravilhoso Os Condenados, que é o meu livro favorito desses três que já tem lançados aqui no Brasil. Cara, eu gosto muito desse livro, ele é muito bom mesmo. É nesse livro que eu li a cena de terror que mais me deixou, assim, cara, de cabelo em pé, assim. Eu lembro que quando eu li uma passagem X aqui, eu fiquei tipo, será que devo queimar este livro? Fiquei na dúvida. Brincadeiras à parte, esse livro é muito bom, eu recomendo muito. A gente tá aqui para falar do terceiro lançamento dele, que é esse da Criatura. E eu já queria dizer de antemão que a leitura não foi muito para mim. Galera, relaxa, porque a gente sabe que cada leitor é um leitor, entendeu? Cada um tá numa fase de leitura diferente, então talvez esse livro seja para você. E para te ajudar a decidir isso, vou contar um pouco, né, da história desse livro, eu vou contar alguns pontos fortes e alguns pontos fracos, né, dessa narrativa. Pois bem, pessoal, a nossa protagonista aqui nessa história, ela se chama Lily. Carro é sempre uma questão, né, dos meus vídeos. Tá virando já um clássico, um carro passar no meio da minha fala. Bem, voltando. O nome dela é Lily e ela é uma psiquiatra que vivenciou um evento muito traumático quando ela era criança. E que evento é esse? Bem, ela morava num chalé muito distante da cidade. E em volta desse chalé, ou melhor dizendo, nessa cidade, nevava muito. E em uma noite em específico, ela acordou e quando ela foi pegar um pouco de água, ela presenciou o assassinato da mãe dela. Imagina, cara, você não pegar uma água, aí você vê sua mãe morrendo. Difícil. Mas, pessoal, a história começa a ficar um pouco confusa para a protagonista a partir desse evento. Porque a real é que ela não se lembra muito do que aconteceu. Ela lembra que viu alguma coisa e essa coisa teria assassinado a mãe dela. Mas os policiais, quando fizeram lá toda a questão da... Gente, como é que é o nome daquele negócio? Daquela análise da pessoa quando ela morre. Cara, eu esqueci. Autópsia. Fizeram autópsia na mãe dela e disseram que ela teria sido atacada por um urso. Mas ela nunca acreditou muito nessa versão da história porque ela lembra de ter visto alguma coisa e não se assemelhava a um urso. Além desse mistério do que aconteceu com a mãe dela, havia outro mistério que instigava muito ela, que era, quando ela foi encontrada, ela não foi encontrada no chalé, onde ela havia ali levantado para beber água e tinha presenciado a morte da mãe dela. Ela foi encontrada em outro lugar. E isso mexia muito com ela, porque ela se perguntava, como é que eu fui parar lá? Tava nevando muito no dia, não tinha como eu simplesmente ir andando, eu era uma criança, então ela tem a sensação de que alguma coisa levou ela para outro lugar. Isso é uma coisa que mexe muito com ela, mexeu durante a adolescência, mexeu durante a infância. Não à toa ela cresceu querendo cuidar de pessoas não compreendidas, né? Ou melhor dizendo, doidas mesmo. E aí nesse hospital psiquiátrico, ela chega lá num dia normal para trabalhar e aí a atendente fala assim, olha, hoje vai ser um dia daqueles, tem um paciente aí, cara, maluquíssimo, e você vai ter trabalho e tal. E ela fica meio animada e tal, porque ela é psiquiatra, né? Ela gosta de gente doida, é isso. E aí, chegando lá, ela já tem uma sensação muito diferente, cara. Ela se sente, ao mesmo tempo, intimidada por aquela presença, mas, ao mesmo tempo, ela sente uma atração por aquele homem que tá ali, que ela não sabe o nome. Então, ela começa a entrevistá-lo como ela faz com qualquer outro paciente. Pessoal, a entrevista esse sentimento ele é muito prevalente durante a conversa, essa coisa do tipo, tenho medo dele, mas ao mesmo tempo quero abraçá-lo, quero beijá-lo, é uma dicotomia muito grande para ela. E esse paciente começa a revelar várias coisas da vida dela.
deixando ela muito assustada, porque ela até diz que é normal os pacientes quererem criar algum vínculo, dizerem que sabem coisas sobre a pessoa que ele está conversando, mas que no fundo eles nem sabem, eles ficam tipo inventando coisas e tal. Mas no caso dele, ele estava acertando coisa muito específica, e isso mexeu muito com ela. Eu sei que lá pro final da entrevista, ele faz uma grande revelação, que, pessoal, também não é spoiler, porque eu tô contando aqui a história das primeiras 20 páginas, é bem tranquilo. Ele diz que é o pai dela. E nesse momento, né, ela fica tipo, caralho, como assim ele fala uma coisa dessa? Mas assim, no final das contas, ela, apesar dela ter ficado muito mexida, ela não acredita muito. Só que nesse dia ela sai pra se divertir e tal, e ela recebe uma ligação. E nessa ligação é um companheiro de trabalho dela que liga e fala assim, olha, preciso que você venha aqui imediatamente, e desliga. Ela até chega a pensar que talvez ele esteja dando em cima dela, porque afinal de contas, né? Você imagina, você tá em casa, aí chega um amigo seu 2 horas da manhã, fulano, vem cá. Tipo, é estranho, né? Mas ela acabou indo, falou, não, ele é muito meu amigo, ele é bem mais velho que eu, tá tudo bem. Quando ela chega lá, quem que ela vê? O paciente dela. Exatamente. E ele tava lá e tal, eles tiveram um diálogo que aí eu já não acho que é muito legal eu contar. Eu sei que ele mata esse cara. Pessoal, novamente, eu sei que parece spoiler porque normalmente morte é um rolê, tipo, informações que não deviam ser dadas. Mas é bem no começo da história também. E a partir daí, ele diz assim, olha, eu plantei várias provas para te incriminar e eu quero que você me siga, que você me procure, né? E se você fizer assim, eu te livro desse assassinato, né? Porque você será culpada se você for pra polícia e tudo mais. E ela acaba caindo nesse papo e a aventura gira em torno disso, assim, dela procurando esse cara, né? Porque esse cara tem informações tanto do passado dela, que ela ficou muito curiosa, né? Em relação à entrevista, tanto em relação a ela querer salvar a pele dela, porque senão ele vai pra polícia e vai condenar ela, né? Porque ele plantou várias provas, tipo digital, não sei o quê. Então, pessoal, essa é a plot da história. Agora, de forma muito resumida, eu vou falar, tipo, o que eu gostei e o que eu não gostei. Vou falar logo o que eu gostei, que é o mais rápido. Eu gosto muito da escrita dele, é uma escrita bem rápida, bem de fácil compreensão. Ele tem uma dinâmica meio acelerada de escrever, o que faz com que você termine o livro muito rápido, que é muito bom. Eu li esse livro em 4 dias, 3 dias, sei lá. Foi, tipo, bem rápido mesmo. E eu também gostei muito porque esse livro ele faz um paralelo muito grande com a tríade gótica, né, que a gente tem aí, que é o quê? O médico e o monstro, o Frankenstein e o Drácula. Então, durante a história, há momentos em que o autor fala muito sobre essas 3 obras e relaciona muito com o que está acontecendo ali. E isso é muito legal, cara. Ainda mais se você leu a obra, você vai gostar muito, vai ter um sentimento meio nostálgico. Eu senti muito como se estivesse rolando um crossover, assim, tipo, isso é bem legal. E, pessoal, eu sei que eu falei bem rápido, mas assim, se encerra aqui o que eu gostei. Se encerra aqui. E falando agora um pouco sobre o que eu não gostei. Cara, o livro é previsível, eu já sabia o que era essa criatura, né, e qual era a relação dela com a protagonista e tudo mais, então essa parte foi frustrante, porque sempre é ruim, assim, quando você tá lendo um livro, tipo, que tem esses mistérios, você, tipo, chegar num terço do livro e você já saber tudo. Porque fica parecendo só que você tá lendo pra terminar de ler o livro, porque a grande graça vai ser essa, né, você descobriu o que aconteceu e tal. Então, eu achei o livro muito óbvio, eu fiquei muito incomodada com a protagonista, assim, que as coisas eram muito, muito fáceis, assim, de serem... Tipo, é difícil falar assim da spoiler, né? Eu ainda tô me treinando pra fazer isso. Mas, basicamente, eu achei que as atitudes dela não condiziam muito com a pessoa que ela era. Tipo, ela era uma pessoa muito inteligente, bem-sucedida e tal. Os personagens, eles não me instigaram, assim, tanto a criatura quanto o protagonista e os outros personagens que foram chegando na história. Eu não gostei muito deles, não teve nenhum que eu criei uma conexão de eu ficar meio que torcendo pro personagem ou indo contra o personagem. Eu era que meio tanto faz pra eles. E isso também não é muito legal, né? Quando você não cria um vínculo com o personagem, tipo, parece que você tá lendo a história, tipo, de uns bonecos, assim. Eu gosto de sentir que as pessoas existem, elas estão ali, estão lutando, e você fica tipo, caraca, não sei o quê, e cria toda uma torcida e tal. Então, foi isso, assim. Eu acho que caso você já tenha lido as obras, né, a tríade gótica do Médico e do Monstro, do Frankenstein e do Drácula, eu acho que é um livro que vale a pena ler, por causa mesmo daquela nostalgia e tal, e eu achei bem interessante ter trago esse universo todo para um livro dos tempos atuais, né?
Mas caso você não tenha lido, cara, eu acho que não seria um bom livro, porque essa foi uma das únicas partes que eu realmente achei bem legal, assim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro ficou um pouco longo, mas eu vejo vocês numa próxima. E, pessoal, muito obrigado pelas interações que vocês estão fazendo aqui. Eu sempre, amo de paixão quando eu vejo um comentário, quando eu vejo like e tudo mais. Então, muito obrigado. Sigamos fortes e semana que vem tem mais vídeo.